Sejam bem-vindos ao canal Reinaremos com Yeshua. A paz de Cristo, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez trazendo um estudo para a edificação da igreja e dando continuidade à sessão de estudo da Epístola aos Filipenses, hoje introduzindo o capítulo 3 e analisando os versos 1 até o 11, que vai dizer assim o verso 1: No mais, meus irmãos, regozijai no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso, mas para vós é segurança. Queridos irmãos, Paulo está dizendo para os irmãos em Filipos que a vossa alegria esteja no Senhor, aquele que vos começou uma boa obra. Olha que maravilhoso. Paulo também vai dizer, e ele escreve as mesmas doutrinas que ele já tinha anunciado a essa igreja. Por que ele repete essas mesmas doutrinas? Para a segurança deles mesmos. Porque Paulo vai explicar o porquê no verso 2, que vai dizer assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Paulo está dizendo aqui para não confiar na carne. Os judeus são chamados de 3 coisas aqui. Primeiro, cães, o mesmo nome que davam aos outros lá em Mateus capítulo 15, verso 26 e 27. Segundo, maus obreiros, mestres judaizantes. Terceiro, a circuncisão, que no grego está katatone, somente aqui, mas o verbo é katatonino, aparece na Septuaginta para descrever mutilações dos pagãos. Em Levítico capítulo 21, verso 5, 1 Reis capítulo 18, verso 28, Paulo iguala a circuncisão às práticas pagãs. Paulo também usa a expressão cão para demonstrar a irracionalidade e a ferocidade com que os falsos pregadores se opunham ao verdadeiro evangelho e a gravidade das heresias que ensinavam, cujos resultados podiam ser comparados ao ataque de um cão devorador. Divulgavam uma doutrina semelhante àquela que Paulo combateu nas igrejas da Galácia. Esses falsos mestres distorciam de tal maneira o significado do ritual da circuncisão que Paulo chama de literalmente de mutilação, pois perderá o seu principal conceito espiritual e, nas mãos desses falsários, havia sido transformado apenas em um corte inútil no órgão genital masculino. Versos aqui de Gálatas, capítulo 5, verso 15, Gênesis capítulo 17, verso 10, capítulo 21, verso 4 também, Deuteronômio 10, verso 16 e Jeremias 4, 4. Confere lá depois, irmãos, está analisando sobre o que eu estou dizendo. O verso 3 vai dizer assim: porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus no Espírito, e nos regozijamos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Temos aqui 4 pontos a respeito dos cristãos. Primeiro, a verdadeira circuncisão, relatado em Romanos capítulo 2, verso 29. Segundo, a adoração em espírito, João capítulo 4, verso 24. Terceiro, gloriam-se em Cristo, em Filipenses 3, 1, também capítulo 4, verso 4. Quarto, não confiam na carne. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Por causa do sacrifício de Cristo, os cristãos, como povo da aliança, a igreja, passaram a considerar a circuncisão o povo com a marca de prioridade de Deus, tendo, portanto, o direito de herdar as promessas do Senhor. A circuncisão deixou de ser um ritual físico obrigatório e passou a ser um ato voluntário e espiritual, uma decisão de amor. Para reforçar, queridos irmãos, o que eu estou dizendo aqui, leiam também Romanos capítulo 2, verso 24 a 29, Colossenses capítulo 2, verso 11, Gálatas 6, verso 16, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 ao 10 e Gálatas capítulo 5, verso 2 ao 6.
O verso 4 vai dizer assim: ainda que também podia ter confiado na carne, se algum outro acha que pode confiar na carne, ainda mais eu. Queridos, embora o termo carne, na maioria das vezes em que aparece nas cartas de Paulo, tenha a ver com a natureza humana pecaminosa, aqui se refere a qualquer valor humano, ganho por herança ou esforço, em que o homem não convertido deposita sua fé ou confiança. Os nossos esforços morais, intelectuais ou religiosos são frágeis, como a própria natureza humana. Não podem, portanto, nos salvar, nem mesmo nos aperfeiçoar. O que está dizendo aqui no capítulo 3, do verso 4 ao 14, apresentam uma das seções autobiográficas mais importantes das cartas de Paulo. Vou deixar mais textos aqui para reforçar essa questão. Gálatas capítulo 1, verso 13 ao 24, 1 Timóteo 1, 12 e 16, Atos 22, verso 1 e 21, capítulo 26, verso 1 ao 23 também. Verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu. A fé pré-cristã de Paulo estava depositada na sua linhagem, puramente judaica, e no seu zelo quanto à obediência da lei e suas normas e detalhamentos farisaicos. A expressão literal hebreu de hebreus quer dizer um filho judeu, nascido de pais judeus. Paulo enfatiza que não era prosileto, gentil que se converteu ao judaísmo, mas nascido judeu, circuncidado ainda bebê, na mais tradicional das tribos judaicas, Benjamim, em cujas fronteiras ficava a cidade santa, Jerusalém. Portanto, era um verdadeiro e digno hebreu, no sangue, no idioma, na cultura e no estilo de vida. Vou deixar aqui alguns textos para vocês meditarem. Gênesis capítulo 17, verso 2, Atos capítulo 22, verso 2 e 3, também capítulo 23, verso 6, e capítulo 26, verso 5, e Gálatas 1,16. Então, queridos, perante as exigências da religião judaica, Paulo era irrepreensível, como diz aqui em Filipenses capítulo 3, verso 6. Entretanto, diante do Espírito de Cristo e em seu coração, ele se reconheceu pecador. Olha que maravilhoso. Romanos capítulo 3, verso 20, e também capítulo 7, verso 7 ao 25. Nós vamos ver aqui também no verso 6 assim: segundo o zelo, perseguidor da igreja, do tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Verso 7. Mas as coisas que eram para mim eram consideradas como ganho, reputei-os como perda por Cristo. Olha, queridos, que interessante que Paulo está dizendo aqui. O encontro de Cristo com Paulo, amados, na estrada de Damasco, transformou seu conjunto de valores, sua visão de si mesmo e do mundo. Olha que maravilha. O autossuficiente, arrogante e egocêntrico Saulo foi convertido num servo humilde, amoroso e cristocêntrico. Atos capítulo 9, verso 3, 16, 2 Timóteo 2, 15. Verso 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Verso 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a quem vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé. Então, queridos irmãos, nós vamos ver aqui 8 aspectos da superioridade de Paulo. Primeiro, a circuncidado ao 8º dia. Ele vem da linhagem de Israel, né? O segundo ponto. O terceiro, da tribo de Benjamim. Quarto, hebreus dos hebreus. Quinto, segundo a lei, fariseu. Sexto, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Sétimo, segundo a justiça que há na lei. Oitavo, irrepreensível, queridos.
E você vai ver que ele considera isso tudo como o quê? Um esterco, queridos. Então essa palavra esterco no grego é eskubalon, que significa qualquer resto, como excremento de animais, né? Escória, lixo, sujeira, de coisas sem valor e detestáveis. Olha como ele vai considerar aquele Paulo que era perseguidor da igreja, que tinha todos os seus privilégios, né? Olha que interessante. Está compreendendo? Vamos lá, queridos, verso 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Verso 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Queridos, para finalizar, Paulo não estava revelando qualquer dúvida sobre a sua fé na ressurreição ou na vida eterna com Cristo após a morte do corpo, mas sim reforçando sua intensa dedicação e expectativa. Não significa que, ao crermos em Cristo, ainda tenhamos que obrigatoriamente realizar boas obras e contar com um julgamento benevolente de Deus no último dia. Paulo está afirmando que, seja qual for a forma em que se dê a ressurreição dos que dormem em Cristo, ele certamente estará lá, assim como todos os cristãos sinceros, a igreja, a eclésia, os eleitos, os santos. Vou deixar aqui para vocês, para a meditação, Daniel 12, verso 2, João 5, verso 29, Atos 24, 15, 1 Coríntios capítulo 15, verso 23 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Amados, que Deus vos abençoe com esse estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.